Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a fixação de células dentro das fórmulas. E para isso, a gente primeiro vai entender como que funciona a dinâmica entre as fórmulas e as células. Olha aqui nesse exemplo que eu trouxe a lista de materiais escolares que foram vendidos por uma determinada empresa, tá? Por uma papelaria. Aqui a gente tem o nome dos produtos, o preço unitário deles e a quantidade vendida de cada um. Aqui nessa coluna total, eu preciso trazer o valor total de venda de cada um desses itens. Tá? Então, a conta que eu preciso é multiplicar o valor unitário pela quantidade. Tá? Nesse caso, vamos seguir aquela lógica das fórmulas, que é igual, vou colocar a função mult, que é para ele multiplicar, abro parênteses, e aí ele vai me pedir o primeiro número, que no caso vai ser 35, mas eu não vou escrever 35 desse jeito. Eu vou clicar na célula onde tem um 35. Tá? Então, ele vai pegar o conteúdo desta célula, ponto e vírgula, o conteúdo da célula que tem a quantidade, que vai ser a C2. Feito isso, finalizei a fórmula, vou fechar parênteses e dar Enter. E ele vai me trazer o número 840, ou seja, eu vendi R$ 840 em cadernos. Maravilha. E agora, se eu quiser descobrir o valor total para cada um desses itens embaixo, eu vou ter que fazer a fórmula em cada uma dessas linhas? Não. Eu posso simplesmente clicar aqui nessa primeira fórmula. Aqui no canto da célula tem um pontinho, né? Um quadrinho bem pequeno. Quando você passa o cursor em cima, ele se transforma nessa cruz. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. E aí ele vai me trazer o valor total de cada um desses itens. E como que ele faz isso? Na hora que eu construí a fórmula e eu informei para ele as células que ele tinha que olhar, ele começa a fazer uma análise referencial. O que isso significa? Que ele entende que ele não tem que olhar exatamente na célula B2 e exatamente na célula C2. O que ele tem que fazer é, nesse caso aqui, sempre olhar para as duas células que estão à esquerda do local onde a fórmula está. Então, olha só, como a fórmula está aqui sendo feita na célula D2, ele está multiplicando os dois números à esquerda dela, que é a célula B2 e a célula C2. Só que na hora que eu transporto essa fórmula para a linha de baixo, ou seja, eu arrastei para a linha de baixo, ele entende que ele precisa fazer a multiplicação entre as duas células que estão à esquerda desta célula de baixo, ou seja, que é a célula D3. E as duas células à esquerda da D3 são a B3 e a C3. E assim ele vai fazendo em cada uma das linhas. Ele vai sempre olhar as duas células que estão ao lado, no lado esquerdo, de onde a fórmula está escrita. Isso não vale apenas para você arrastar a célula para baixo. Tá? Se eu pegar essa fórmula, essa mesma fórmula, dar um Ctrl C para copiar, não vou arrastar agora, vou só copiar, e eu venho aqui, por exemplo, ó, na célula E8, veja que ela está em outra coluna. Tá? E dar um Ctrl V para colar direto a fórmula, ele vai me trazer um resultado, que é 460. Se eu der dois cliques nele para ver como que ele tá, o que ele está considerando, olha só, ele está multiplicando a C8 com a D8, que não tem nada a ver aqui com essa fórmula inicial, né? Porque aqui ele estava multiplicando a B2 com a C2. Mas o que aconteceu? Ele transportou para cá a lógica da fórmula, que é multiplicar o conteúdo das duas células no lado esquerdo de onde a fórmula está escrita. Como ela está escrita na coluna, na célula E8, as duas células no lado esquerdo são a C8 e a D8. Tá? Então, isso facilita muito quando você precisa fazer diversas fórmulas, que você vai fazer só uma, vai arrastar para baixo e ele vai atualizar todas as células. Tá? Isso aqui é bem simples, é a parte padrão aqui das fórmulas do Excel. Porém, vamos imaginar um cenário onde essa empresa vai vender esses mesmos produtos, só que para o exterior, ele vai exportar. Então, ele precisa calcular o preço de cada um deles em dólar. E aí o que que nós temos? Olha só, a gente tem a mesma lista de produtos com os valores em reais e a gente tem a cotação do dólar. Essa cotação do dólar serve para todas as linhas, para todos os produtos. Tá? Então é R$ 5 para o caderno, R$ 5 para a borracha, R$ 5 para a mochila e assim por diante. Okay? E aí a gente tem uma questão aqui, que é a seguinte. Para eu fazer o cálculo, eu também vou fazer uma multiplicação. Então eu vou calcular o valor em reais pela cotação do dólar. Então a gente vai vir aqui no valor, vamos fazer igual, multi, abre parênteses. Clico na célula onde tem o valor do caderno, ponto e vírgula, seleciono agora a célula que tem a cotação do dólar, que é 5. Maravilha. É que eu chego no resultado de US$ 175.
Ok, consegui o resultado do caderno, mas e para conseguir descobrir o valor em dólar dos outros itens, o que que eu faço? Eu posso só arrastar para baixo? Será? Vamos ver, olha. Vamos arrastar aqui, até diminuir um pouco o tamanho, para caber tudo na tela. Olha só, aqui parece que tem alguma coisa errada, porque o caderno eu multipliquei 35 por 5, deu 175. Agora, a borracha eu multipliquei 1,50 por 5, ele deu 1,50, 1 dólar e 50. Parece que tem alguma coisa esquisita, não? Aqui na mochila, a mesma coisa. Eu multipliquei 89,90 por 5 e deu 89,90. O que que tem errado aqui? Vamos clicar. Ó. Na primeira fórmula, a gente tem o caderno vezes a cotação. Eu vou dar um ESC para tirar, para sair daqui da fórmula. Na linha de baixo, a gente tem o valor da mochila vezes uma célula vazia. Na outra linha, eu tenho o valor da mochila vezes a palavra valor. E na outra linha, eu tenho o valor do estojo vezes o valor do caderno, que não tem sentido nenhum. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Ele está aplicando a mesma lógica que a gente fez ali no cálculo anterior. Então, a lógica dessa fórmula é a seguinte: ele vai multiplicar a célula que está imediatamente à esquerda com a terceira célula acima dessa célula da multiplicação. Então, ele vai multiplicar essa daqui que está no lado dele, né, que é a J4, com 3 células acima dela. Então, vai ser 1, 2, 3, a de célula J1. Quando eu arrasto essa fórmula para baixo, ele mantém o mesmo padrão. Ele vai multiplicar a célula à esquerda com a terceira célula acima dessa. Então, vai ser a J2. E assim por diante. Ó. Se eu pegar essa daqui, vai ser a célula à esquerda com 3 células acima. Ou seja, para esse tipo de situação, essa fórmula não funciona, porque ele está fazendo as multiplicações erradas. E aí eu te pergunto, como você resolveria isso? Eu vou te dar 5 segundos para você refletir. Vamos lá? Tempo esgotado. Olha só, talvez a solução que você tenha encontrado seja a seguinte. Vou apagar aqui as fórmulas. Você abrir uma coluna nova aqui, né? Então você selecionar, dar um Ctrl mais para incluir uma coluna e colocar a cotação do dólar. E aí você vai colocar a cotação do dólar em todas as linhas. Então é R$ 5 aqui, você arrasta para baixo e vai ficar R$ 5 para todo mundo. E agora você faz a multiplicação da forma como nós fizemos na planilha anterior. Você faz igual, multi, valor em reais, vezes o valor do dólar. Porque aí sim ele vai contar sempre o valor vezes a cotação certinha. Porque agora a cotação aparece em todas as linhas, certo? Essa é uma maneira que resolve? Sim, você vai chegar no resultado final. Mas é a melhor forma de fazer? Não. Não é, porque nem sempre você vai conseguir incluir colunas. Nem sempre você vai estar com uma tabela que você vai conseguir fazer esse tipo de edição. Fora que você está desperdiçando um espaço no Excel, por menor que seja, mas nessa coluna veja que todas as linhas têm a mesma informação. Então eu não precisaria ter uma coluna só para isso, né? Esse desenho aqui, que estava anteriormente, deixa eu apagar esse resultado e apagar aqui a coluna também. Esse desenho aqui, ele é perfeito. Ele tem um único lugar falando com a cotação do dólar e aí depois ele tem sim uma coluna com o valor de cada produto, porque aí não tem como ser igual. A questão é como que eu faço a fórmula desta maneira. Aqui é o seguinte, eu tenho que entender que eu vou usar duas células, né? Então vamos fazer aqui a fórmula na primeira linha. Então multi, abre parênteses, 35, que é a célula J4, ponto e vírgula, opa, célula J1, fecha parênteses. Ok, então essa primeira está certa. O que eu tenho que entender? Que eu estou trabalhando com duas células, sendo que uma delas, que é a J4, ela precisa ser alterada conforme eu descer a seleção da célula. Então, quando eu estiver aqui na K4, na K5, ela tem que multiplicar utilizando a J5. Quando eu estiver aqui na K8, ela tem que considerar a célula J8. Então, esta célula, ela vai ficar aí. Ela nunca vai mudar. Aliás, ela sempre vai mudar, melhor dizendo. Agora, quando a gente olha na J1, essa J1 ela não pode mudar. Independente do lugar onde eu vou colocar essa fórmula, ela sempre precisa estar aí. Ela não pode mudar em hipótese alguma. Então, eu preciso fixar essa célula na fórmula. E aí, como que eu faço isso? Aí no seu teclado, isso vai depender muito se você estiver usando um notebook ou um
um desktop, tá? Aquele computador de mesa. Mas, o que você vai ter que fazer? Tem que achar aí no seu teclado o botão F4, que provavelmente está na primeira linha do seu teclado. Tá? E aí você aperta, você seleciona aqui a célula, né, que você quer fixar e aperta o F4. Pode ser que apertando não dê certo, principalmente se você tiver no notebook. Aí você vai procurar a tecla Fn do seu notebook, que provavelmente está lá na última linha, perto do Ctrl. Aí você vai apertar Fn com F4 simultaneamente. Aí vai acontecer uma coisa, olha só o que aconteceu. Ele incluiu um cifrão antes do J e antes do 1. Esse cifrão, no meio da célula, é o que está travando ela, tá fixando ela na fórmula. Quando der um Enter, a fórmula vai funcionar normalmente. Tá? Ele vai multiplicar aqui o J4 com o J1. Só que na hora que eu arrasto para baixo, olha o que vai acontecer. Na célula, na linha da borracha, eu vou estar multiplicando o J5, que é o valor da borracha, por J1. Aqui embaixo vai estar multiplicando o J6 com J1. Ou seja, eu posso copiar essa fórmula onde for, que ele sempre vai estar multiplicando a célula à esquerda com o J1. O J1 nunca vai mudar. Tá vendo? Isso é o que a gente chama de fixar a célula. Independente de onde você fizer aquela fórmula, aquela célula que está fixada não vai mudar. Se você não conseguir, né, se você apertar o F4 aí e não der certo de jeito nenhum, você pode colocar na mão, tá? Você vem aqui na célula, lembra que a célula é sempre o conjunto da letra que indica a coluna com a linha que indica, com o número que indica a linha, né, melhor dizendo. Então, o que você pode fazer? Você vem antes da letra e insere manualmente um cifrão. Depois você vai depois da letra e antes do número, insere um outro cifrão, que aí vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então você não precisa, né, fazer aquela coluna com a informação repetida para todas as linhas para trabalhar com esse tipo de dado. Até aqui, espero que esteja tranquilo, mas ainda tem um detalhe aqui importantíssimo que aí poucas pessoas sabem. Vamos vir aqui para um outro exemplo. Olha só, aqui a gente tem a mesma lista de materiais com valor em reais, só que agora eu quero fazer o cálculo em dólar, em iene e em euro. Eu quero vender aí nessas três moedas, então eu tenho que saber o valor que eu vou cobrar em cada uma. O que eu vou fazer aqui? Como que você faria como que você preencheria essa planilha? Vou te dar aí mais uns 4 segundos para você pensar e refletir. Vamos lá? Tempo esgotado. E aí, como que você preencheria esta planilha? Olha, eu por muito tempo fiz o seguinte, tá? Quando via quadros parecidos com esse. Eu fazia a primeira linha, então aqui, por exemplo, 35 vezes a cotação do dólar. E eu sei que o dólar, na hora que eu arrastar para baixo, o dólar vai mudar, né? Então eu fixava a linha do dólar. Então selecionava aqui, F4, Enter. Aqui só um detalhe, tá? Vocês viram que eu fiz a fórmula de multiplicar diferente. Na outra planilha eu usei a fórmula multi e aqui eu estou só colocando a célula vezes a outra célula. Aqui também funciona, tá? A gente vai ter uma aula especificamente falando disso, mas esse tipo de fórmula também, para o caso da multiplicação, ela funciona, que é você colocar os números direto e no lugar do vezes da multiplicação você coloca o asterisco. Então, eu faria essa primeira e arrastaria para baixo. Então, ele ia trazer a cotação do dólar para cada produto. Depois, eu faria a mesma coisa com o iene. Pegava o valor unitário vezes o iene e F4 para fixar o iene. E aí, eu vim aqui, eu posso dar 2 cliques também, ao invés de arrastar até embaixo, eu dou duplo clique aqui no canto e ele também arrasta para todo mundo. E depois o euro, vezes euro. Desse jeito funciona? Funciona. Mas é o melhor jeito? Quem sabe, né? Aqui é fácil porque nós temos somente 3 colunas, mas você imagina uma planilha que tenha 50 colunas, você tem que fazer isso uma por uma. É um pouco trabalhoso, não? Então aqui a gente tem uma outra técnica que nós podemos usar, tá? Que é a seguinte. Lembre-se que uma célula, a identificação da célula é a combinação da coluna com a linha. Então, por exemplo, essa célula aqui é a G3. G3. Quando a gente fixa uma célula dentro da fórmula, o que eu estou fazendo? Eu coloco um cifrão antes da letra, que indica a coluna, e outro cifrão antes do número, que indica a linha, certo? Então, eu estou travando a célula inteira, mas na verdade,
eu estou fazendo dois tipos de fixação, digamos assim. Eu estou fixando primeiro a coluna, quando eu coloco o cifrão antes da letra, e depois eu estou fixando a linha quando eu coloco o cifrão antes do número. Aí, naturalmente, se você não consegue alterar nem a coluna nem a linha, a célula fica travada. Mas eu posso optar em fixar somente um dos dois, ou somente a coluna, ou somente a linha. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a coluna G está fixada. Então, se eu mudar essa célula daqui para cá, essa fórmula daqui para cá, o que vai acontecer? O número, o número vai mudar, né, se alterar a linha. Então, se eu colocar essa célula aqui na célula H, vai ficar como? Vai ficar a coluna G, porque ela está fixa, só que a linha vai mudar. A linha vai passar a ser 4, porque eu não fixei a linha. Tá? A mesma coisa com a linha. Se ao invés de eu fixar a coluna, eu fixo a linha, olha só, coloco o cifrão antes do número, linha fixada, beleza? E aí eu pego e venho escrever essa fórmula aqui na coluna, na célula H4. O que vai acontecer? A G vai alterar para H, porque a coluna não está mais fixa, só que a linha vai continuar sendo 3, porque a linha está fixa. Tá? Então, eu consigo fazer essa escolha do elemento que eu vou fixar em uma fórmula. Muito bem, e como que eu aplico isso aqui a esse tipo de planilha? Olha só, vamos aumentar aqui o tamanho. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a fórmula na primeira célula, que vai ser aqui entre o dólar e o caderno. Então, eu vou utilizar a função multi, que nós já estávamos utilizando, vou selecionar aqui, primeiro, vamos lá, o valor do caderno, que é B4, ponto e vírgula, a cotação do dólar, que é C3. Fecho parênteses e beleza. Vou aumentar aqui um pouco a coluna para ficar mais fácil a visualização. Agora vamos estudar essa fórmula. Aqui dentro, nós temos duas células sendo utilizadas, que é a célula B4 e a célula C3. A B4, ela faz referência aqui ao valor dos itens, certo? E esses valores, eles estão em coluna. Todos eles estão na mesma coluna que a coluna B. Já a C3 faz referência à cotação da moeda. E essa informação, ela está em linha. Todas as cotações estão na linha 3. O que isso significa? Que independente de onde essa fórmula for feita, né, ela for aplicada, a coluna nunca pode mudar, porque os dados dos valores de todas e qualquer produto, qualquer linha aqui, todos os valores vão ser retirados da coluna B. Já o número 4, ele pode mudar, ele tem que mudar, na verdade, né? Porque aí ele vai estar olhando para a linha de cada produto. Então, a linha vai mudar, mas a coluna sempre vai ser a B. Em compensação, quando a gente olha para a C3, que está em linha, é o contrário. A linha nunca pode mudar, independente de onde eu estiver fazendo a fórmula, porque a cotação sempre está na linha 3. Então, agora que eu já sei qual é a informação que não pode mudar em cada uma dessas células, fica mais fácil para eu saber qual é a parte de cada uma delas que eu vou fixar. Então, aqui, por exemplo, na B4, que faz referência à coluna, é a coluna que não pode mudar. Então, eu vou fixar somente a letra B. Eu vou colocar o cifrão antes da letra B e vou deixar o 4 livre, porque o 4 ele vai ter que se ajustar mesmo. Agora, na C3, o que não pode mudar de jeito nenhum é a linha, que é a linha 3. Então, eu vou deixar a letra C livre, sem cifrão nenhum, e vou colocar o cifrão atrás do número 3. Prontinho. Então, o que está acontecendo? Eu tenho, na parte da coluna, a coluna fixada, e na parte da linha, a linha fixada. Feito isso, dou um Enter. Então, ele já fez o cálculo aqui utilizando essas duas células. Vou diminuir aqui o tamanho. Agora, vamos arrastar para baixo e vamos arrastar para o lado. Olha só, vamos pegar aqui um caso aleatório, esse daqui. Veja, deixa eu aumentar aqui de novo agora, né? Senão... Veja que ele está multiplicando o valor da mochila pela cotação do euro, tá certinho. Vou pegar um outro aqui embaixo. Ó, ele está multiplicando o valor do uniforme pela cotação do iene, também está certo. E aqui ele está multiplicando o valor da caneta pela cotação do dólar. Então, está tudo certo. Você vê que eu fiz somente uma fórmula, ajustei onde que eu precisava fixar, o que eu precisava fixar em cada uma das células e arrastei para baixo. Ah, isso pode dar muito trabalho? Se você estiver falando de 2, 3 colunas, talvez sim. Mas pense que normalmente a gente tem planilhas com muito mais colunas, né? 20 colunas, 30 colunas, 50 colunas. Então, é muito mais fácil a gente
fazer a fixação das células dessa forma e você ter que fazer somente uma vez, do que você ter que repetir a célula manualmente em 30, 50 colunas. Tá? Mas isso aqui é prática. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ver uma planilha nesse formato, tenta acompanhar essa lógica. Tá? E a lógica é simples. Se a célula faz referência à coluna, você fixa a coluna. Se a célula faz referência à linha, você fixa a linha. Essa é uma das aulas do curso ABC do Excel. Se você gostou, clique no link abaixo e faça já a sua inscrição. Te encontro na próxima aula.